Em uma pequena sala com papel de parede de flores amarelas, dois indivíduos permaneciam de pé. Dominando o espaço estava uma mulher de estatura reduzida, cabelos grisalhos e traços faciais severos. Seu nariz aquilino e lábios finos proferiam palavras afiadas e cortantes sempre que ela se expressava. Carlos, compreende que não podemos continuar vivendo dessa forma, indagou ela, erguendo a cabeça. O homem olhou para sua mãe, suas feições suaves denotando desafio e culpa. Suas mãos se moviam relutantemente, e seus olhos evitavam o contato com a mãe. Ela é minha esposa, mãe. Não entende, ele replicou. A mulher acenou com as mãos e bufou. Oh, me perdoe. Ela não é uma esposa por quem alguém seria infiel, embora isso signifique algo para você, e eu não tenho intenção de julgá-lo. Após o estado vegetativo dela, não ouviu o que o médico disse? Ela não sobreviverá por mais 1 ano. Qual é o sentido de fazer qualquer coisa? Acredito que ela ficará bem na casa da avó. Isso a lembrará de sua terra natal e infância. Carlos concordou pensativo. Além disso, receberemos uma herança considerável quando ela falecer, o que pode melhorar nossa situação, acrescentou com um suspiro. No dia seguinte, todas as malas e pertences de Natália estavam preparados e alinhados no corredor. Esmeralda, a sogra, sorriu ao ver a nora desorientada. Natália era uma mulher pequena e amável de cabelos claros, agora confinada a uma cadeira de rodas aos 27 anos, após um inesperado acidente vascular cerebral que a deixou incapaz, a privando não apenas de mobilidade, mas também da voz. Ela quase sempre permanecia em silêncio em sua cadeira de rodas, enquanto Esmeralda cuidava dela, já que Carlos trabalhava em uma seguradora. Às vezes, Natália sentia que seu marido demorava intencionalmente para voltar para casa, a fim de evitar enfrentar a esposa indefesa, incapaz de realizar até mesmo tarefas básicas. É importante notar que Esmeralda nunca teve particular simpatia por Natália. Suas ambições e desejo de se destacar a irritavam profundamente. Ela acreditava que uma esposa deveria apoiar o marido e não passar o dia inteiro se envolvendo nos negócios da empresa onde trabalhava. Natália era assistente do diretor em uma grande empresa e aspirava a progredir e conquistar um cargo efetivo. Seu sonho era iniciar seu próprio negócio, mas, por enquanto, lhe faltavam os recursos e oportunidades adequados. O acidente vascular cerebral eliminou qualquer simpatia que Esmeralda pudesse ter sentido por ela. Sua nora agora não apenas a incomodava com seus lamentos, mas também gritava constantemente com ela, incapaz de lidar com os pedidos silenciosos de Natália e frequentemente negligenciando seus remédios e refeições. Havia apenas uma coisa que alegrava Esmeralda, a incapacidade de Natália de falar, que a livrava do barulho constante. Enquanto Carlos carregava as malas pesadas no carro, Natália sentou-se diante da porta com os olhos vermelhos e lágrimas prestes a cair. Não se preocupe, Esmeralda sorriu, seu médico disse que você tem um coração fraco. Você não durará muito na cidade. Poderá respirar um ar mais puro lá. Talvez chegue até o final do ano. Uma infinidade de pensamentos girava na mente de Natália, mas nenhum que ela pudesse articular. Suas mãos estavam inertes em seu colo. Se pudesse, ela teria puxado com força o tecido de sua calça esportiva para expressar suas reclamações e, em seguida, teria gritado com a sogra tudo o que queria dizer. Eu estava pensando naquela mulher idosa e rabugenta, meu querido Carlos. Por que demorou tanto? O homem ofegante subiu as escadas e começou a respirar com dificuldade. Era evidente que ele estava lutando para subir. Ele olhou para a mãe e estendeu a mão. O elevador está quebrado. Tive que carregar tudo isso desde o 20º andar, explicou a Esmeralda. Ela acenou com as mãos e balançou a cabeça em desaprovação. Olhando para Natália e Carlos, ela sugeriu que eles deveriam ter contratado uma empresa de mudança. Mãe, sabe perfeitamente que não podemos pagar por isso, respondeu ele. Carlos era o único filho da família, amado e mimado por Esmeralda e Miguel. Nos últimos anos, ambos haviam deixado de lado suas carreiras para criar o filho, um professor de direito e uma estrela do teatro dramático. O resultado desse cuidado excessivo era um Carlos quase quarentão, ainda morando com a mãe e com um emprego mal remunerado. Seu chefe o ridicularizava, e seus colegas o ignoravam. Quase 40 minutos depois, Carlos terminou de transportar todas as malas,
incluindo a própria Natália, e a colocou no banco de trás do carro, a retirando da cadeira de rodas. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e era difícil para ela respirar. Seus olhos olharam para o marido com uma mistura de incompreensão e desespero. Natália, por favor, acalme-se, ele sussurrou suavemente, ajustando o cinto de segurança. A vizinha vai estar te observando. Vamos compensá-la com o seu dinheiro. Esmeralda interveio, você sabe que não estamos muito bem financeiramente no momento. Então, sim, será melhor para você lá. Natália olhou para o marido sem piscar, tentando encontrar em seu rosto pálido pelo menos um traço de compaixão ou relutância em fazer o que estava fazendo, mas não encontrou nada, apenas uma busca constante ao redor, procurando por pessoas que pudessem testemunhar a mulher chorando e o homem que a levava para o carro. O carro partiu da casa de Carlos ao meio-dia. Esmeralda acenou com a mão e foi para casa reler seu antigo livro de teatro, imaginando-se no palco recebendo aplausos calorosos de entusiastas admiradores da arte. Carlos suspirou e acelerou, fazendo um esforço consciente para não olhar no retrovisor, onde podia ver os olhos inchados de sua esposa no banco de trás. Natália, entenda que não tenho outra opção, disse ele com voz carregada de pesar. A mulher poderia jurar que ele arqueou uma sobrancelha de forma irônica. No entanto, quando ele se virou, a única coisa que viu foi a expressão imperturbável de sua esposa. Minha mãe está fazendo tudo isso para melhorar nossa situação. Ela está certa. Eu não posso cuidar de você o tempo todo. Tenho um emprego. Ela não é mais jovem. Então, será melhor para você lá. Você terá seu próprio cuidador. Você sempre falou com carinho da casa da avó. Carlos ficou em silêncio novamente e virou as costas, mas podia sentir o olhar de sua esposa sobre ele, como se ela o abraçasse através de sua jaqueta fina, deixando uma marca em seus pulmões e fazendo-o respirar mais rápido. A viagem até a cidade onde Natália teria que viver foi longa. A cidade era remota e quase deserta, com apenas algumas ruas, algumas casas, uma pequena loja no centro e uma antiga enfermaria que havia sido fechada há alguns anos devido à falta de pessoal. O carro azul escuro parou abruptamente em frente a uma pequena casa com um jardim coberto de vegetação e uma cerca levemente inclinada. A casa em si parecia razoável pelo menos por fora, e o jardim estava cheio de árvores antigas e grama densa, que crescia em alguns lugares mais alta do que a cerca dianteira. Uma janela exibia um banco antigo sobre dois pequenos tocos, onde alguém costumava repousar. Carlos retirou Natália do carro e montou sua cadeira de rodas, bem como todas as malas e pertences. Natália olhava fixamente para a silhueta deitada ao lado da casa, que já fora o lar de sua avó falecida. Ela semicerrava os olhos, mas não conseguia identificar quem era. Marina, Carlos chamou da entrada. Uma mulher baixa, com cabelos curtos e emaranhados, rosto enrugado e caído, aproximou-se da mulher oscilante. Ela tinha uma grande rachadura nos lábios e um antigo hematoma sob o olho. Marina estava vestida de forma totalmente inadequada, com uma camiseta amarela com algumas palavras em inglês, shorts verdes completamente impróprios para o clima e sapatos rosa desgastados com strass. Carlos, você veio logo, disse a mulher com uma ligeira gagueira. Carlos, você veio logo, repetiu, gaguejando um pouco. Carlos franziu a testa e se virou para sua esposa. Esta é a sua cuidadora, Natália. Vocês se conhecerão. O nome dela é Marina. Ela cuidará de você a partir de agora, confirmou. Marina assentiu, embora com um ligeiro desequilíbrio. Se Natália pudesse, ela teria revirado os olhos. A situação parecia grotescamente absurda e terrivelmente assustadora. Carlos retirou todas as malas do carro e até as levou para dentro da casa. Ele entregou um envelope fino a Marina, que parecia conter poucas coisas, e ela pareceu satisfeita com isso. Em seguida, ela ficou diante da cadeira de rodas de Natália e suspirou. Bem, como não temos escolha, disse com certo desagrado visível. No entanto, finalmente sorriu, afinal, era a casa de sua infância, observou, olhando para o terreno coberto de vegetação e a cerca inclinada em suas mãos. Ar puro e cuidado constante. O que mais precisaria para ser feliz? Natália desejava oferecer a si mesma 1 milhão de cenários que a fizessem feliz. No entanto, como sempre, permaneceu em silêncio,
lançando olhares furiosos para o marido cada vez que ele a olhava. Carregava mais pensamentos do que poderia expressar em palavras. Carlos compreendeu e uma pontada de culpa o atingiu. Então, as palavras de sua mãe surgiram em sua mente, junto com os números do cartão, e a angústia da ganância interior permaneceu silente, aguardando o gosto do dinheiro. Carlos partiu no carro e cumprimentou sua esposa pela janela. Marina se aproximou dele, cumprimentando o homem. Não se preocupe, Carlos, tudo ficará bem, ela assegurou. Carlos sorriu mais uma vez, e o carro deixou a casa em ruínas, deixando Natália sozinha com a casa deserta e coberta de vegetação. Após esse episódio, Carlos, de forma séria, não visitou sua esposa nenhuma vez. Esmeralda olhava para o calendário com apreensão. Você não a vê há um ano, você está louco, Carlos. Quem te educou assim? Como sabe se ela ainda está viva ou, Deus não queira, em uma situação pior? Carlos desligou a televisão e olhou exausto. O filho havia acabado de voltar do trabalho e casualmente mencionou que não tinha visitado sua esposa. Esmeralda ficou surpresa e indignada. Marina me liga toda semana, está tudo bem por lá. Eu lhe dou dinheiro a cada trimestre, relaxe. Quem é essa mulher que você deixou para cuidar de sua esposa? Você tem certeza de que ela está cuidando dela e não está gastando o dinheiro que você manda em bebidas? Carlos revirou os olhos e olhou para a parede. Você quer que eu vá vê-la amanhã? Quer que eu passe meu único dia livre em uma viagem à vila remota para ver minha esposa meio morta, mãe? Ele disse em voz alta, rindo. Esmeralda jogou o controle remoto para longe de seu filho e saiu da sala, expressando em voz baixa tudo o que pensava dele. Na manhã seguinte, Carlos pegou algumas coisas e um envelope com dinheiro e entrou no carro. Ele olhou para o relógio, que marcava apenas 8 da manhã. Com o coração pesado, ele poderia ter continuado dormindo, mas sentiu que tinha que ir a um lugar desconhecido. Ele considerava os medos infundados de sua mãe, mas estava acostumado a sempre obedecê-la desde criança. A viagem foi longa e, para piorar, o rádio quebrou. O silêncio no carro e as explosões ocasionais dos impacientes motoristas tornavam a manhã ainda mais sombria. Logo na entrada da cidade, um grande carro preto com vidros escuros se aproximou a toda velocidade. O motorista parecia alguns anos mais jovem que Carlos. Ele freou abruptamente ao ver a lentidão do carro de Carlos e pediu desculpas antecipadamente em voz baixa, dizendo que não era sua intenção. Carlos fez um gesto cansado com a mão, não querendo iniciar uma discussão. Carlos lembrava-se vagamente do caminho para a casa onde Natália morava. Ele só tinha ido lá 3 vezes, a primeira quando deixou a esposa, a segunda quando procurava por Marina e a terceira quando continuou saindo com Natália e ela lhe mostrou a casa de sua infância, contando que sua mãe havia passado a infância lá. Então, ele fez isso. O carro azul marinho parou ao lado da casa. A cerca era quase nova. A grama do jardim havia sido cortada, mas havia crescido consideravelmente, como se não tivesse sido feita há muito tempo. A área geral parecia negligenciada, como se ninguém tivesse estado lá em muito tempo. Carlos franziu a testa e saiu do carro. Ele abriu o portão com cuidado e chamou por sua esposa, depois por Marina. Nenhum som, nenhuma resposta. Ele tentou entrar na casa, mas um grande cadeado pendurado na porta o impedia de passar. Carlos puxou a porta, mas ela não se moveu. Ele pegou o telefone e tentou ligar para Marina, mas ela não atendeu. Carlos suspirou de frustração e olhou ao redor. A princípio, ele pensou que tinha tido sorte, mas agora as suspeitas de sua mãe não pareciam tão infundadas. Marina não inspirava confiança, por algum motivo, Carlos decidiu confiar nela. Para sair do território da casinha, ele se dirigiu pela rua e descobriu que a casa de Marina parecia estar em um estado ainda pior do que a de Natália. Carlos entrou, segurando o nariz contra o cheiro desagradável que o atingiu, um cheiro tão forte que só conseguiu fazer uma busca superficial na casa. Não havia sinal de Natália, e ele saiu correndo de lá, respirando com dificuldade. Olhou ao redor e viu uma mulher gordinha passando com 2 baldes. Carlos a chamou e correu em sua direção. Sinto muito, ele disse, você sabe onde Marina mora? A mulher franziu a testa.
Ela morava naquela casa, Carlos apontou. A mulher acenou com a cabeça em confirmação. Bem, então ela provavelmente está na casa do Miguel, no final da cidade. E quem é você? Isso não importa. Carlos disse sem dar importância. Mostre-me onde fica a casa do Miguel. Por que não? Disse a mulher e apontou o caminho para a casa do licorista local. Marina estava lá dentro, sentada em uma grande mesa redonda, cantando louvores ao líquido amarelo em seu copo, cujo aroma se espalhava em todas as direções. Carlos pegou Marina pelo braço e a levou para fora perguntando onde estava Natália. Uma sineta soou, e uma voz alegre falou: "Você chegou tão cedo." Carlos ficou momentaneamente paralisado, atordoado em seu lugar. "É você, Natália?" ele perguntou em voz baixa. Do outro lado, houve silêncio e, em seguida, um profundo suspiro que o quebrou. A porta se abriu diante de Carlos, revelando um amplo jardim e um caminho de pedra ladeado por flores exuberantes. Carlos adentrou cuidadosamente o caminho. Na escadaria da casa, uma mulher de cabelos claros, vestida inteiramente de bege com um chale, aguardava. Ela olhou para o marido. Seu rosto era quase inescrutável, congelado em uma expressão que parecia uma máscara. "Eu já estava começando a pensar que você não viria," ela sorriu. A mulher passou, e Carlos seguiu sua esposa através da casa com passos silenciosos. A casa estava mobiliada de maneira simples, porém com bom gosto. Cores agradáveis, decorações encantadoras e pinturas adornavam o ambiente. Tapetes macios e bem cuidados cobriam o chão. Uma das portas conduzia a um pequeno escritório com um computador e uma mesa cheia de papéis. "Ah, não olhe aqui. Está uma bagunça total com os papéis. Temos que organizá-los melhor." Embora Carlos não entendesse completamente, ele desviou o olhar para sua esposa, que parecia ainda mais bela do que antes do incidente. Seu rosto agora estava adornado com um rubor saudável, um brilho nos lábios vermelhos, e seus olhos estavam sutilmente delineados. Carlos sentiu que nunca havia visto tanta beleza. Natália conduziu o homem para uma ótima sala repleta de sofás e poltronas. "Agora vou preparar um café, e depois conversaremos," ela disse. Natália foi até a cozinha para fazer o café, deixando Carlos sozinho na sala. Ele se sentou em uma poltrona, incapaz de desviar o olhar da beleza da sala, incluindo as pinturas, os sofás, as flores e os tapetes. Tudo parecia surreal. O homem até se beliscou para verificar se era realidade. Ele não conseguia acreditar no que encontrara. Em vez de encontrar uma esposa doente em uma cadeira de rodas, ele encontrou uma beleza que não se assemelhava a nada que já havia visto antes em sua vida. Natália retornou após alguns minutos com uma bandeja grande contendo xícaras de café. Ela entregou uma para o marido e pegou outra para si, sentando-se à sua frente. "Você não esperava por isso?" ela perguntou em voz baixa, balançando a cabeça. "Nunca esperei que, por dinheiro, meu querido marido me mandasse para a morte. Pensei que ele guardaria sua tola justificativa para isso." "Por que você está hesitando?" perguntou a Carlos, segurando uma xícara de café quente nas mãos, aparentemente alheio à dor e olhando diretamente para o rosto de sua esposa, na esperança de entender o que estava acontecendo. "Você se lembra da minha amiga Tânia?" perguntou Natália. "Trabalhamos juntas na empresa." Carlos acenou com a cabeça. "Foi ela quem me aconselhou a mudar de vida há 1 ano e meio." A alta e elegante Tânia sentou-se em uma cadeira em um pequeno restaurante onde o chefe as enviou para negociações que já haviam terminado. "Por que você não se preparou?" Natália sorriu, acomodando-se confortavelmente na frente de Tânia. Tânia era colega de Natália, trabalhava na mesma empresa e era alguns anos mais velha. Ela ocupava o cargo de chefe de departamento, sempre usava ternos elegantes e tinha opiniões muito claras sobre muitos assuntos, principalmente os relacionados a finanças. Natália abriu uma pequena sacola, tirou um envelope e entregou à amiga. Tânia, intrigada, abriu o envelope e leu a carta. Era uma carta da Alemanha. "Quem é Ana?" perguntou. "Minha avó", respondeu Natália. "Do lado do meu pai. Ela se casou com um alemão quando meu pai tinha 6 ou 7 anos, e eles foram morar lá. Depois que meu pai voltou para cá e conheceu minha mãe, a última vez que vi minha avó foi no funeral do meu pai.
Ela me chamou para ir com ela. E por que você não aceitou? Tinha que deixar o Carlos? Tânia perguntou surpresa. Nunca sonhei em ir para o exterior. Tânia olhou para a colega com incompreensão, com um ar incorrigível de desejo de trocar uma boa vida na Alemanha por um homem. Natália revirou os olhos. Ela sabia a posição da amiga sobre o marido e preferia não a ouvir. Tânia sempre foi muito franca em suas declarações, o que lhe rendeu respeito em alguns círculos profissionais e poucos amigos, todos afastados devido à sua franqueza. A carta da avó de Natália dizia que ela era a última parente, e parte da herança ela deixou para os filhos do marido e parte para ela. A julgar pela carta, é uma quantia considerável, junto com uma pequena parte da herança na Alemanha. Você tem que ir lá para reivindicar isso, Tânia disse. Tem instruções sobre o que fazer. Você também pode receber a herança aqui. Imagino como Carlos ficará feliz, ele venderia a própria mãe por dinheiro. Ele sempre sonhou em ter dinheiro para seu próprio negócio, comentou Tânia, agitando o garfo. Ao contrário dele, você tem a oportunidade de fazer isso acontecer. Não fale assim do Carlos. Ele é uma boa pessoa. Ele é simplesmente azarado, Natália se defendeu. Tânia riu alto. Sim, ele já teve um azar especial, com a sogra. Ainda não compreendo por que ele reside com ela, quando poderia ter se mudado. Natália encolheu os ombros. Esmeralda não consegue viver sozinha, já ela não está acostumada, e não é tão difícil para mim suportá-la, disse ela. Tânia, franzindo a testa, tomou um gole de sua bebida. Eu não aconselharia transferir heranças para cá. Eles te enviarão para o outro mundo por causa desse dinheiro, ou começarão a te bajular e ficarão com tudo até o último centavo. Natália bateu na mesa com a mão e lançou um olhar ameaçador para sua amiga. Carlos e eu nos amamos. Nada disso vai acontecer. Não exagere na situação. Você realmente tem uma opinião muito baixa da minha família. A conversa não levou a lugar nenhum. Naquela noite, Natália voltou para casa e contou à família sobre a herança, mostrando-lhes o envelope. A família nunca a tinha visto tão feliz. Naquela noite, Esmeralda abriu uma garrafa de vinho caro, e Carlos, apesar de sua habitual mesquinhez, pediu comida para comemorar. Natália sentiu que sua vida estava começando a melhorar. Algumas semanas depois, Natália caminhava pela rua, sorrindo para tudo ao seu redor. Em casa, as coisas estavam melhores, e Esmeralda havia parado de criticá-la. Carlos começou a chegar mais cedo do trabalho e a passar mais tempo com sua esposa. Natália estava confiante de que sua vida havia mudado para melhor e que continuaria assim. A mulher decidiu passar por uma loja de roupas masculinas. Ela queria dar um presente ao marido e comprar uma gravata nova para ele, todas as antigas o tinham entediado. Natália olhou para a vitrine, alheia ao que estava ao seu redor. Então, virou a cabeça e viu Carlos. Ela quis ligar para ele, mas então notou a mulher que caminhava em sua direção. O homem a abraçou e a beijou. Natália sofreu um choque inesperado, ela tropeçou e se apoiou na vitrine para manter o equilíbrio. Ela não acreditou no que viu. Preferiu não fazer cena, simplesmente voltou para casa e foi dormir cedo, refletindo sobre o que havia acontecido. Na manhã seguinte, ela tirou um dia de folga e foi até a agência de detetives local. Sentado em uma mesa, havia um homem baixo e magro de óculos, que estava lendo um jornal e tomando café. Natália sentou-se em frente a ele e contou a situação. O que você precisa saber especificamente? Ele perguntou a ela. Ela contou como se conheceram, há quanto tempo estavam juntos, suas palavras, ações e locais de encontro. Quero saber tudo, o homem assentiu, mas não disse nada. Pareceu surpreso com a determinação da mulher, mas preferiu guardar para si para não perder a cliente. Durante uma semana Natália ficou em suspense. Ela não se atreveu a contar a verdade a Tânia. Ela não queria ouvir as palavras da amiga dizendo que ela estava certa, mas acabou que Tânia realmente tinha razão. Parecia que ela sempre via através de Carlos, não querendo o relacionamento deles. Ela se recusou a ser testemunha no casamento, o que magoou muito Natália. Com o tempo, elas se reconciliaram, mas a amiga continuou a manter uma posição de rancor contra ele. Agora, ela estava começando a entender que sua amiga só queria o melhor para ela.
Uma semana depois, Natália estava sentada sozinha em um pequeno café, tomando seu café agora morno, refletindo sobre o que estava passando por sua mente. Nada parecia se encaixar em uma imagem coerente. Ela sempre tentava fazer tudo pelo marido, tudo o que ele ou sua mãe pediam. Ela até engoliu o orgulho, diminuindo suas ambições. Perdida em seus pensamentos, a mulher se assustou ao ouvir seu telefone tocar. O detetive havia pedido que ela fosse ao seu encontro. Colocando uma nota na mesa, Natália pegou sua bolsa e correu para a agência, que felizmente ficava próxima, e entrou. Sentou-se na frente do homem que, como da última vez, estava lendo um jornal e tomando café. Ele olhou para a cliente e ajeitou os óculos meio tortos. Ela teve a sorte de que a amante do marido se mostrasse tão comunicativa. Natália perguntou, na verdade, sem desejar ouvir a resposta, mas o homem consentiu. Foi necessário persegui-la por quase uma semana, interrogando seus amigos. Porém, descobri tudo. O nome dela é Lilian. Ela tem 22 anos e é graduada em pedagogia. Ao que parece, conheceu seu marido há alguns meses na rua. Agradecendo pelas informações e algumas evidências, o detetive, com um largo sorriso, retirou um grande gravador antigo de uma gaveta da escrivaninha. Natália ficou verdadeiramente surpresa. Ela não via aparelhos assim desde a infância, parecia que não eram mais fabricados há muito tempo. O homem reproduziu uma gravação alta e, às vezes, crepitante. "Carlos!" gritou uma voz feminina estridente. "Isso é caro, querido. Provavelmente para você. Economizei o dinheiro." Carlos respondeu com satisfação. "Vou abrir meu próprio negócio e poderei te presentear todos os dias", a mulher disse. "Mas você disse que ainda não tem dinheiro para seu próprio negócio." Carlos sorriu amplamente. "Minha esposa tem. Recentemente ela herdou uma fortuna. Vamos montar um negócio com o dinheiro dela, e vou abandoná-la quando não for mais útil para mim." Carlos respondeu em voz alta. A gravação continuou, e o homem e a mulher disseram algo, mas Natália não os ouvia mais. Ela mergulhou em seus pensamentos, sentando-se com uma postura perfeita e olhando para frente, recordando a proposta de casamento do marido e como se sentiu feliz quando ele a pediu em casamento. Natália era 11 anos mais jovem que Carlos. Eles se conheceram quando ela estava concluindo a graduação em economia. Ele a convidava para restaurantes aconchegantes, passeios no parque sob as estrelas, comprava ingressos para teatro e concertos. Naquela época, Esmeralda parecia muito doce e gentil, e Natália, que acabara de perder a mãe, se apaixonou por essa família intelectual e estava disposta a se casar com o não tão rico e tímido Carlos. Tânia foi contra, mas Natália não prestou atenção aos seus novos sentimentos, consumida pelas lembranças de como ela e Carlos escolheram as roupas para o casamento e desembrulharam os presentes após a celebração, contando quem havia dado mais entre os parentes. A mulher estava em êxtase e tinha certeza de que seria sempre assim, feliz, mesmo que Carlos não compartilhasse seus sonhos de negócios e carreira. Ele e sua mãe queriam uma família e filhos. A mulher não estava preparada para isso. Agora, todos os sonhos e planos de uma vida compartilhada desmoronaram em um instante. O próprio Carlos, que nunca levantara a voz para a esposa, considerou a possibilidade de usar o dinheiro de Natália para abrir um negócio e abandoná-la. Parecia tão absurdo que a mulher ficou sentada, olhando para a parede por alguns minutos. O detetive não a interrompeu, já que havia visto reações piores, já era perfeitamente normal, uma vez que uma esposa comum quebraria a janela em um acesso de raiva contra o marido. Naquele momento, parecia o fim do mundo, uma explosão das mais altas medidas de decepção e raiva. Agora, porém, ela olhou nos olhos do detetive e viu que estava consumida por total ódio e dor. Até que o homem se levantou e foi buscar água para a cliente. Natália bebeu a água de um só gole. E então se lembrou das palavras da amiga sobre Carlos estar disposto a vender a própria mãe por dinheiro. A mulher não acreditou em Tânia naquele momento, mas agora parecia certo. Na mente inteligente da mulher, um plano começou a amadurecer, um sorriso malicioso apareceu em seu rosto, e o detetive recuou, já que nunca tinha visto uma expressão semelhante. Vários meses depois, o carro azul escuro de Carlos se afastou da cerca inclinada, deixando Natália para trás em sua cadeira de rodas.
Marina abraçou a oportunidade assim que o carro desapareceu de vista. Natália se levantou, e Marina abriu os olhos surpresa, encarando sua paciente, que milagrosamente se erguera da cadeira de rodas. Após o ocorrido, Marina ouviu as palavras de Natália: "Posso confiar em você?" Ela confirmou balançando a cabeça. Dias depois. "Você estava certa sobre tudo o que disse", falou Natália antes de desligar o telefone e deitar-se com a cabeça cheia de pensamentos turbulentos. 1 hora e meia depois, enquanto Natália já havia feito o pedido, trocado de roupa e preparado alguma comida, a porta se abriu, revelando uma mulher alta vestindo um terno azul formal. Nas mãos, ela carregava uma pequena sacola contendo vinho e comida para a viagem. "Não me parece atraente", Tânia disse com um sorriso, apontando para a frigideira velha e suja, coberta de uma camada espessa de gordura, que provavelmente era impossível de limpar. "Que sorte que você trouxe vinho, pois eu não conseguiria enfrentar este dia sem ele", comentou Natália, perdida em pensamentos enquanto seus olhos vagavam. "Passaste 3 semanas neste lugar esquecido por Deus, é horrível e repulsivo." "Sim, não posso discordar." "Mas sabes o que me incomodou ainda mais?", perguntou Natália, retirando os pratos do armário enquanto Tânia organizava a mesa e os recipientes de comida. "Ele não percebeu que eu só ia ao banheiro uma vez por dia. Ele estava tão absorto em seus romances que não me ouviu andando lentamente pela casa." Tânia riu. "Sai de casa por alguns dias. Tenho certeza de que ela não notaria. O principal é colocar o álbum com as fotos dela perto dele." "Com certeza", Natália suspirou, sentando-se à mesa. "Ainda não posso acreditar que me deixaram para morrer e acreditaram em diagnósticos inventados às pressas. Quando descobriram que eu não sobreviveria, eles começaram a se alegrar sem levar em conta a realidade do diagnóstico." Tânia e Natália começaram a comer, refletindo sobre o que fariam a seguir. "Ficarei aqui 1 ou 2 meses até descobrir como continuar vivendo. Não tenho planos para o futuro. Pela primeira vez na minha vida, não tenho aspirações." "O que pretendes fazer aqui?", perguntou Tânia. "Uma velha casa abandonada, um jardim coberto de ervas daninhas, uma cidade remota, tudo isso parece incompatível. Se agora eu me jogar de cabeça neste redemoinho, certamente me afogarei. Entenda, há muito tempo desisti de sonhar com meu próprio negócio, ideias e projetos estão acumulando poeira em algum canto do apartamento, e me parece que tudo há muito deixou de ter relevância. Agora moro aqui, abandonada. Talvez algo vai me ocorrer. Há muito tempo eu não tenho férias." Tânia encolheu os ombros. Ela não sabia o que dizer para a amiga e, pela primeira vez, ficou sem palavras. Ela nunca gostou de Carlos, sem saber exatamente por quê. Ela até brincou dizendo que ele estava disposto a vender a própria mãe. Carlos parecia um cara covarde, capaz apenas de lidar com a papelada do seguro. No entanto, ele conseguiu abandonar uma pessoa até a morte e não qualquer uma, sua própria esposa. Parecia realmente louco. Tânia passou a primeira noite na casa de sua amiga e voltou para casa na manhã seguinte. Neste novo dia, Natália começou com um banho frio. Felizmente, havia água na casa da avó, mas não tinha gás. Seus pais haviam instalado todos os confortos na casa dela. No entanto, ela morreu antes de desfrutá-los plenamente. O banho frio conseguiu acalmar sua mente cheia de pensamentos, e Natália respirou profundamente, sentindo as gotas geladas escorrendo por suas costas. 3 semanas vivendo neste inferno ficaram para trás. Ela testou o marido, na esperança de ver se ele queria um gesto de carinho ou amor, mas no final, tudo o que recebeu foi ódio. Uma espera impaciente por uma morte rápida era pior do que tudo, então Natália não poderia voltar rapidamente à sua antiga rotina. Sua vida familiar havia acabado. Ela precisava se reerguer. Ela pegou a mala e o dinheiro que escondeu onde ninguém pudesse ver e foi para a loja. Ela lembrava vagamente sua localização, e decidiu pedir ajuda aos moradores. Era cedo, e todos estavam indo para o trabalho ou para seus jardins. Estava frio lá fora, especialmente de manhã, então Natália se enrolou em um casaco velho que encontrou no armário. Ela conseguiu encontrar a loja mesmo sem a ajuda dos transeuntes. Era exatamente igual a 20 anos atrás.
A mulher riu ao ver a familiar placa multicolorida e a janela embaçada através da qual podia ver as prateleiras e a corpulenta vendedora de avental azul. Quando Natália entrou, ela inalou o aroma familiar de pão fresco ou bonitinho, como a vendedora Valentina costumava chamar quando Natália era pequena. Valentina tinha acabado de começar a trabalhar lá, mas agora provavelmente era gerente da loja. Olá, você me reconhece? Ela perguntou. Valentina refletiu por um momento. Vejo algo familiar, mas não me lembro. Sou a neta de Ana. Como pude não te reconhecer? Valentina disse, abraçando e beijando sua bochecha. Você não vem aqui há tanto tempo. Faz muito tempo, e nada mudou. Pode me vender algo para comer? Perguntou Natália, olhando para as prateleiras abarrotadas de comida. De repente, um homem entrou na loja, vestido com roupas sujas e com o rosto com uma expressão muito séria. Ele empurrou Natália para longe do balcão e disse em voz alta, Valentina, me dê 2 garrafas de água mineral e deve haver um pedido para mim, uma caixa de remédios e veneno para pragas. O inverno está chegando, e teremos que tratar as plantas. Ricardo, você não vê o que está acontecendo aqui? Valentina disse severamente. Ricardo olhou brevemente para a mulher e fez um gesto. Estou com pressa. Natália levantou a mão em um gesto conciliatório. Por favor, deixe-o passar. Parece mais urgente para ele. Valentina, claramente chateada, foi procurar a caixa. Eu não poderia ter esperado alguns minutos, o homem murmurou. Ele era alto, de pele escura, e tinha mãos calejadas do trabalho. Seu olhar era severo. Natália não via pessoas como ele desde a infância. Apesar de sua aparência um pouco desgrenhada, Ricardo era razoavelmente bonito e bastante jovem, claramente ele não tinha mais de 40 anos. Ele olhou para a mulher apertando os olhos. Realmente é tão importante você ser tão grosseiro? Ela perguntou ao homem. Não tenho pressa, claro, mas até na cidade dá para ver filas por lá, acredite, eles têm uma pressa muito maior que você. Natália sorriu de satisfação, virando-se. Pôde sentir o olhar penetrante nos olhos castanhos do homem. Valentina voltou com a caixa pesada e entregou ao cliente. Pegue a água mineral, está ali, ela apontou para o canto mais distante, onde havia garrafas de água mineral embrulhadas em plástico. Você vai me devolver mais tarde, né? Ricardo confirmou. Ele pegou 2 garrafas de água mineral e saiu da loja sem se despedir. Quem era? Natália perguntou a Valentina, enquanto se dirigia até as prateleiras de cereais. Ele é um agricultor local. Há cerca de 8 anos, ele herdou uma pequena casa de seu pai e um pouco de gado. Ele decidiu começar uma fazenda. Construiu tudo sozinho, contratou trabalhadores e faz o que pode para sobreviver. Ele quer plantar campos, mas por enquanto ele só cultiva grandes hortas e vende produtos para nossa loja. Sim, nas cidades vizinhas ele é considerado um cara bastante decente, mas um pouco rude. Ninguém sabe por quê. Natália pegou vários sacos de comida e os levou para casa. Eles eram pesados, e ela mal conseguia alcançá-los, mas a pequena geladeira da casa já não parecia tão escassa. Então a mulher foi buscar legumes e laticínios com a pessoa que Valentina recomendou. Dmitry morava não muito longe da loja. Ele tinha um campo grande e 2 cabras. Natália, quando criança, tinha medo de animais, então agora ela os evitava. Dentro da casa, Natália encontrou um idoso que estava trabalhando em uma espécie de cadeira, explicou-lhe a situação e apresentou-se. Estou muito feliz em conhecê-la, o senhor sorriu através de sua espessa barba grisalha. Já faz muito tempo que não temos jovens aqui, você é a primeira em muitos anos e neta de Ana. Me lembro da filha dela, Natasha. Sim, ela é minha mãe, a mulher disse. Mas vamos falar de negócios. Você poderia me vender alguns vegetais? Dmitry sorriu. Tenho compotas e geleias também. Leve quantas quiser. Natália sorriu feliz, porém, o sorriso desapareceu de seu rosto quando ela deixou a casa do idoso com 3 sacolas enormes que pesavam o dobro das anteriores. Depois de alguns passos, Natália parou, colocando as sacolas pesadas no chão, não muito longe dela. Um carro preto com um porta-malas grande havia parado. Você precisa de ajuda? Uma voz familiar falou.
Natália olhou para cima e viu Ricardo inspecionando as sacolas da mulher. Lembrando das palavras do homem na loja, ela começou a pensar que não queria ir com alguém que não sabia como ser educado, mas ela não queria mais arrastar aquelas sacolas enormes. Então ela teve que deixar de lado o orgulho mais uma vez. Bem, não faria mal nenhum, disse Ricardo ao sair do carro. Ele pegou as sacolas. Você fez algumas compras. Você planeja hibernar aqui ou se preparar para uma maratona de conservas? A mulher riu. Ela pegou uma sacola menor e ajudou a carregar o carro. Ricardo se virou e tirou a sacola dela. Natália sentiu seu toque quente e parou por um momento, depois soltou o tecido áspero e deu alguns passos para trás. Ricardo pôs a sacola e fechou o porta-malas. Me mostre o caminho para onde vamos, ele perguntou. Claro, vou te mostrar, Natália respondeu, acomodando-se no banco do passageiro. Você veio da cidade para cá? Perguntou Ricardo enquanto ligava o carro. Sim, Natália respondeu pensativa. E o que te trouxe aqui? Eu cresci aqui, ela encolheu os ombros. Mas havia alguns problemas em casa e eu precisava de um lugar para ficar sozinha. Lembrei-me desta casinha. Sempre gostei desta cidade. É calma e tranquila. Nada interrompe seus pensamentos. Ricardo dirigia rapidamente, e lá fora, pela pressa em chegar ao destino ou por estilo de direção pessoal, em qualquer caso, eles se entretinham. Natália presumiu que fosse um traço característico dele. As sacolas foram descarregadas e levadas para casa. Ricardo caminhava pela grama alta, que já começava a secar e rangia alto sob seus pés. Enquanto caminhava, ele refletia, parece que não sobrou ninguém para fazer isso. Minha avó fazia tudo sozinha. Quase até o fim, ela era especialista em tudo, desde cortar e costurar até curtir couro e consertar o telhado. E aqui estou eu, uma mulher da cidade. Enfim, as mulheres da cidade, quase nenhuma sabe como cortar a grama. Nem com cortador elétrico, a igualdade não aconteceu. Com um sorriso, ele se aproximou da mulher que estava por perto e perguntou, você é da cidade, né? Enquanto olhava para o relógio. Como o tempo voa. Qual é o seu nome? Natália, respondeu a mulher lindamente. Encantado em te conhecer, Natália. Encantada por te encontrar, Natália também sorriu. Ricardo saiu, deixando a mulher sozinha. Natália observou o carro se afastar por um longo tempo, tentando entender aonde esse novo conhecido a levaria. Na manhã seguinte, Natália acordou com um barulho alto e um rangido estranho. Ela se levantou e foi até a janela. No meio da grama alta, Ricardo estava parado com uma foice velha, cortando a grama que caía sobre ele como uniforme sob seus movimentos. Era evidente que ele estava suando, apesar do frescor da manhã. Natália abriu a janela e chamou o homem que estava parando. Ele olhou para ela, e Natália, sentindo-se constrangida, perguntou, o que você está fazendo? Ricardo ergueu uma sobrancelha, expressando silenciosamente sua opinião sobre a pergunta. Você quer que eu pare? Ricardo perguntou com uma pitada de sarcasmo olhando para a mulher. Natália balançou a cabeça e fechou a janela, sem querer continuar a conversa. Ela também percebeu o olhar do homem que a estudava. Mais tarde, Natália trocou de roupa e foi até a pequena cozinha. Decidiu fazer panquecas, embora fosse bem cedo. Ela não costumava se levantar para cozinhar, principalmente considerando o ritmo acelerado da cidade, que a acostumara a pular o café da manhã. Ela estava alimentando o inesperado ajudante que havia decidido voltar logo pela manhã para trabalhar. Quando Ricardo terminou, ficou claro pelo som incessante da foice que as panquecas já estavam prontas. Natália estava terminando a última panqueca. A mulher saiu para a varanda e chamou o ajudante para entrar e tomar café. Ele encolheu os ombros, deixou a foice de lado e entrou na casa, completamente suado e cansado. Natália, curiosa, ofereceu, você pode usar o chuveiro. Depois de se lavar, Ricardo foi até a cozinha e sentou-se à mesa. Em frente a ele havia um prato de panquecas com creme de leite. Natália estava parada ao lado da mesa, com as mãos cruzadas sobre o peito. Quanto devo a você? Você não fez isso de graça, ele riu e deu uma mordida na panqueca, recostando-se na cadeira.
Ele olhou diretamente nos olhos da mulher como se quisesse ler algo. Na verdade, não estou culpando você. É só que as pessoas da cidade ficam surpresas quando são ajudadas sem motivo. Eu costumava ser o mesmo. A propósito, por que você não come? Ricardo perguntou, inclinando a cabeça. Eu não costumo tomar café da manhã, ela se desculpou. Eu sempre tive que ir trabalhar cedo. Eu não estava acostumada. Normalmente, eu tinha um lanche no trabalho. Qual era o seu trabalho? Ricardo perguntou, inclinando a cabeça. Eu era assistente do diretor-geral de uma empresa, explicou Natália. Ricardo sorriu. É incrível que depois disso você tenha vindo parar aqui, ele apontou para a casinha desgastada. Estudei administração de empresas e tinha um sonho, aí tive um problema. A mulher suspirou, mas vou contar essa história para você hoje mais tarde, ainda tenho que limpar a casa e o sótão também. Prometi a uma amiga que viria à tarde, uma vida agitada, sabe? Ricardo sorriu em resposta às palavras dela. Bem, já é hora de eu partir também, disse ele. Ricardo terminou o café da manhã e saiu da casa de Natália mais uma vez. Ela o observou partir, tentando compreender os motivos de sua visita. Mais tarde naquele mesmo dia, Tânia trouxe algumas coisas que Natália havia solicitado. Ao ver a área bem cuidada e organizada, Tânia assentiu e deixou as sacolas no chão. Ela viu sua amiga, que naquele momento estava limpando as janelas empoeiradas. Preciso trocar o vidro. Onde podemos encontrar algum faz-tudo? Ela perguntou, sem muitas formalidades. Tânia riu, pergunte ao homem que cuidou de toda a sua propriedade para você. Foi Ricardo, o fazendeiro local. Ontem ele me trouxe em casa. Natália convidou a amiga a entrar em casa. Se não for muito incômodo, precisamos conversar, algumas batatas estão debaixo da pia, mas não consigo fazer mais nada, estou exausta, disse Natália, sentando-se em uma cadeira e enxugando a testa com as costas da mão. Tânia tirou o casaco e pegou uma faca. O que há de errado com esse fazendeiro? Perguntou. Ele veio há 8 anos. Foi mais ou menos quando minha avó morreu. Ele cuida de uma fazenda de animais. O que mais você sabe sobre ele? Perguntou Tânia, enquanto ajudava a amiga com as batatas. Ele é rico? Perguntou Tânia, repreendendo Natália. Nos dias de hoje, ser uma pessoa boa é igualmente importante. O que você acha dele? Natália refletiu. Não tenho certeza, ele é um tanto misterioso. Primeiro, ele foi rude comigo na loja, e depois decidiu que era uma boa ideia me dar carona, e então ele veio de manhã para cortar a grama, embora eu não tenha pedido. Quando ofereci dinheiro, ele recusou. Talvez ele goste de você, sugeriu Tânia. Não fale bobagem, Natália repreendeu. Ele acha que sou uma mulher ingênua da cidade, pelo que percebi. Talvez você tenha encontrado alguém comum pela primeira vez em sua vida, ou quem sabe um homem de verdade. Provocou Tânia. Natália revirou os olhos com o comentário, mas não respondeu. Como vão as coisas no trabalho? Ah, melhor sem você, nosso diretor enlouqueceu. Ele já está no 3º assistente e parece que não pode fazer nada. Você fez mais do que todos pensávamos, disse Tânia. Natália morou na cidadezinha por um mês. Ela se acostumou com a casa pequena e a vida tranquila, algo que a irritava há muito tempo. A mulher trabalhava desde cedo, crescendo em uma família de poucos recursos, começou a trabalhar assim que concluiu os estudos. Ela nunca tirava férias sem um motivo importante e sempre era pontual. No entanto, nos últimos meses, ela não havia feito muito. Na primeira semana, Natália tentou restaurar a casa a um estado habitável, limpando tudo vigorosamente, mas depois o silêncio e a tranquilidade a envolveram. A mulher começou a acordar tarde para ler os livros que Tânia trazia e visitar as vizinhas idosas, para ouvir suas histórias de juventude. Ela se viu relaxando, algo que era uma novidade em sua vida. Natália também se acostumou com a presença constante de Ricardo, o fazendeiro local. Sempre que Tânia aparecia, ele estava por perto, prontamente ajudando com as tarefas da casa. Natália já não se surpreendia com a agitação matinal lá fora e com a presença dele junto à sua janela.
Como de costume, Ricardo entrava em casa e sentava-se à mesa, sem muitas palavras, mas sempre presente. Parecia algo incomum para Natália, que estava determinada a entender seus motivos. Você só vem aqui para comer? Ela brincou com ele, enquanto ele estava absorto em suas próprias reflexões. A maioria de suas conversas eram curtas e de natureza lúdica. Rumores sobre a relação deles se espalharam pela cidade, e até uma jovem da fazenda se aproximou de Natália, de forma ameaçadora. Ricardo é meu, declarou a morena com curvas exuberantes. Você acha que pode vir da cidade e roubar nossos homens? Natália, surpresa na varanda, compartilhou a situação com Ricardo quando ele se aproximou. Ele riu, mas parecia haver um toque de seriedade em suas palavras. Eu nunca tive medo das mulheres daqui e, no entanto, homens adultos já me ameaçaram quando trabalhei para uma grande empresa uma vez. Lembro-me de uma vez em que recusei um contrato para uma certa empresa e quase fui agredido por 5 homens, todos de terno, enquanto eu estava sozinho. Isso é assustador, ela ironizou. Parece que você é adorado por consertar tudo o que quebra em minha casa. Ricardo sorriu e concordou, aconteceu algumas vezes. Você não é muito falante, observou Natália. Talvez devêssemos mudar para um relacionamento mais informal, não parece haver tanta diferença de idade entre nós. Ricardo aceitou a sugestão da jovem e voltou sua atenção para sua sopa de beterraba. Natália sorriu satisfeita. Era raro ver um homem tão reservado em suas conversas. Um dia, Natália decidiu dar um passeio pela cidade. Ricardo não a visitava há algum tempo, e ela presumiu que ele havia se cansado dela. Ela saiu para espairecer, mas, no fundo, tinha a esperança de encontrar Ricardo novamente. Ela estava tão acostumada com seu silêncio peculiar que quase sentia falta das discussões. Na cidade, Natália encontrou apenas homens agitados, envolvidos em conflitos. Ela se aproximou de Valentina, que acabara de sair da loja e parecia preocupada. O que aconteceu? Perguntou ela, pondo a mão no rosto da mulher. A fazenda de Ricardo está passando por dificuldades, algo está errado. Temos muitos problemas. Nossos homens e mulheres estão preocupados em perder seus empregos e não sabem onde mais na nossa cidade poderiam encontrar trabalho. É um desastre, um verdadeiro desastre, lamentou Valentina. Natália franziu a testa e olhou para longe. Você pode me dizer como chegar à fazenda de Ricardo? Valentina explicou como chegar ao local de trabalho de Ricardo, na periferia da cidade. A fazenda tinha um edifício grande e comprido, onde se ouvia o mugido das vacas. Mulheres de avental moviam-se de um lado para o outro, carregando baldes. No quintal dos fundos, pomares vazios se estendiam em pleno outono. Natália questionou uma mulher que passava onde se encontrava o escritório de Ricardo e seguiu naquela direção. O escritório do fazendeiro era pequeno, quase minúsculo, com uma escrivaninha e uma cadeira no centro, acompanhados por um armário e uma pequena janela na parede, pela qual a luz entrava. Ricardo estava inclinado sobre alguns papéis, murmurando consigo mesmo e movendo os lábios silenciosamente enquanto trabalhava nos documentos. Natália o cumprimentou e ele se virou para ela. O que você necessita? Ele indagou. Peço desculpas, talvez este não seja o melhor momento. Natália se desculpou e não prosseguiu. Apenas examinou os documentos e, com um olhar rápido, identificou gastos excessivos que pareciam desproporcionais para o tamanho relativamente pequeno da fazenda em comparação com a cidade. Você simplesmente não precisa de tudo isso. Você possui unidades de refrigeração e entregas de leite 3 vezes ao dia, em grande quantidade, quando o restante pode ser armazenado na geladeira. Muitos dos gastos são desnecessários, explicou Natália. Ricardo, coçando a cabeça com uma expressão perplexa, admitiu. Eu servi no exército e não tenho muito conhecimento sobre orçamento. Meu pai sempre sonhou em ter uma fazenda grande e campos, mas só consegui realizá-lo mais tarde. Ele faleceu antes de ver isso acontecer. Ele ficou gravemente doente, e eu tive que interná-lo em uma clínica especializada. Entendi, Natália respondeu com compreensão. Então, precisei reconstruir a fazenda do zero. Exatamente, interrompeu Ricardo. Agora você entende. Você precisa urgentemente de um especialista para ajudar na gestão financeira, aconselhou Natália.
Mas onde posso encontrar alguém assim? Perguntou Ricardo com uma expressão sombria. Natália sorriu e disse: sou formada em economia e trabalhei vários anos em uma empresa onde os gastos e receitas eram muito maiores do que os seus. Ricardo fez um gesto de aceitação com a mão, concordando com a oferta de Natália para ajudar e a deixando cuidar dos papéis. No final da tarde, quando já estava escuro, Ricardo e Natália deixaram o escritório. A fazenda estava deserta, todos os trabalhadores haviam concluído suas tarefas e se retirado. A incerteza sobre como reduzir os gastos excessivos pairava no ar. Por que você queria saber sobre o meu derrame? Natália perguntou repentinamente. Ricardo olhou para ela e disse: eu queria entender a história por trás de sua decisão de vir para cá, de simular uma doença. Você disse que ia me contar. Natália suspirou e começou sua história. Foi quando concebi aquele plano, ela lembrou de sua conversa com o detetive. Tânia me ajudou a colocá-lo em prática. Ela encontrou um médico que, por uma pequena taxa, concordou em afirmar que eu tinha sofrido um derrame e que minha vida estava por um fio. Todos acreditaram rapidamente, como se estivessem esperando por isso. Foi um período terrível. Faz 3 semanas que vivi com meu marido e minha sogra roubaram completamente qualquer simpatia por ele, qualquer compaixão. Todos me esqueceram e não me amavam. Quando ele me trouxe para cá, percebi que... Ricardo pegou a mão de Natália e apertou com força. Ela olhou para a mão dele, agradecida pelo apoio silencioso. Por que você não quer voltar para a cidade? Ele perguntou. A princípio, eu só queria me acalmar e esperar um pouco, mas depois percebi que não queria voltar ao ritmo de lá. É tudo tão rápido, uma agitação constante, e mais do mesmo, uma lembrança de Carlos e de sua mãe, explicou Natália. Ricardo soltou a mão da mulher e acelerou o passo. Vem, vou te mostrar algo, ele disse. Eles caminharam por um longo tempo, e Natália não tinha ideia para onde estavam indo, mas quando chegaram, ela deu um grito de surpresa. O homem a levou a uma casa enorme e luxuosa com uma cerca alta. Esta é a casa de um conhecido meu recentemente falecido por câncer, e agora estão vendendo a casa. Eu não quero vê-la demolida, adoraria comprá-la, mas não tenho dinheiro. Pretendem comprá-la e demolir para construir algo semelhante a uma serraria ou algo do tipo. Você entende que, se comprar esta casa, não há como voltar atrás. Eu não quero voltar para a cidade. Sou muito rápida com as pessoas, muito impaciente e a cidade é muito agitada para mim. Esse é o paradoxo aqui. Natália parou e olhou para o rosto sério de Ricardo. Os olhos penetrantes de Natália, lábios cerrados e rugas em sua testa que apareciam quando ela estava pensando profundamente. Nos olhos de Natália, havia uma centelha de determinação. Ela apertou a mão de Ricardo, como ele havia feito minutos atrás, e sorriu para ele. Você vai conseguir, eu prometo. Faremos isso juntos. Vamos criar a fazenda como seu pai sonhou. Eu prometo, disse Natália. Ricardo ainda não disse nada, mas o brilho nos olhos de Natália o deixou feliz. Ela acreditou. Melhor ainda, Ricardo e Natália começaram a trabalhar juntos. Ela o ajudou a melhorar a fazenda, a criar melhores condições de trabalho, a comprar gado e novos equipamentos. Os benefícios começaram a aparecer, não apenas no papel. Ricardo ficou encantado e várias vezes deu flores a Natália como forma de agradecimento. A tradição de Natália de arrumar a casa foi retomada. Ele vinha quase todas as manhãs, e ela preparava o café da manhã, tornando-se um ritual entre eles. Algumas semanas depois, Tânia foi visitar Natália e trouxe alguns documentos. Tem certeza disso? Perguntou a amiga. Tenho mais do que certeza, Natália respondeu, pegando a pasta. Não há como voltar atrás, Tânia repetiu as palavras de Natália. Ela não queria discutir com a amiga depois do que aconteceu e tentou apoiar Natália no que ela precisasse. Natália segurou as mãos dela. Ela segurou os documentos perto do peito e se dirigiu para a fazenda. Mais equipamentos deveriam chegar hoje, então ela se apressou o máximo que pôde. Ela também tinha boas notícias para Ricardo, que encontrou-o como sempre em seu escritório, sentado à mesa, escrevendo algo. Quando a viu, ele sorriu e se alegrou. Você chegou cedo, ele comentou, puxando uma cadeira.
Natália sentou-se e espalhou os papéis. Ricardo pegou a pasta e começou a virar as páginas lentamente. Seus olhos se arregalavam a cada página que ele virava. Natália observou sua reação com um misto de medo oculto e expectativa. Quando terminou, fechou a pasta e a deixou sobre a mesa. Olhando para a mulher, ele perguntou com voz rouca: "O que você fez?" "Comprei a casa", disse Natália a Ricardo. Ele assentiu e levantou-se cansado da cadeira. Ele ficou bem na frente da mulher, inclinando a cabeça para trás e olhando diretamente nos olhos dela. "Você não queria que ela fosse demolida. Era a casa que você queria, e eu prometi que você a conseguiria." "Isso é muito dinheiro", exclamou Ricardo. "Estes são os meus fundos, e faço com eles o que quero. Gosto da cidade e do fluxo de pensamentos." O fluxo de pensamentos de Natália foi interrompido por um beijo. "Foi assim que você decidiu comprar a casa." Natália deu uma risadinha quando Ricardo se afastou. "Que opinião você tem sobre mim?", perguntou com voz rouca. "Não", exclamou a mulher, "comprei esta casa para nós, caso ache que me apaixonei." O homem beijou suavemente a mulher novamente. "Eu também", respondeu, abraçando Natália. Carlos estava sentado à frente de sua esposa, incapaz de acreditar na história dela. Suas mãos descansavam indiferentemente sobre os joelhos. Seus olhos olhavam para frente, sem tentar ver nada, simplesmente incapaz de virar a cabeça de espanto. "Você está dizendo que fez tudo isso?", levantou-se para questioná-la. Natália olhou para ele com tristeza e tomou um gole de café. Houve uma batida na porta e Tânia, com um vestido azul justo, entrou. Ela olhou diretamente para Carlos e sorriu com satisfação. "Então você contou tudo para ele?" "Pena que não consegui ver o rosto dele, cheguei um pouco atrasada." "Então você sabia de tudo?" Carlos rosnou. Tânia sorriu com satisfação. "Você decidiu quebrar o coração dela pensando que poderia tratá-la como lixo." Carlos mordeu os lábios. "Você não sabe de nada, eu a amo." Natália, erguendo as sobrancelhas e sorrindo satisfeita, disse: "Você mal podia esperar para começar seu próprio negócio e encher sua amante de presentes." Carlos abriu a boca para dizer algo, mas no último momento ele desistiu, percebendo que desculpas não faziam sentido. "Mas como você poderia brincar assim com a mamãe?", perguntou a Carlos. "Ela ficou muito brava quando descobriu que você estava doente." Tânia e Natália trocaram olhares e soltaram uma risada nada maliciosa. "Ela esperava minha herança mais do que você." Carlos observou a casa e exibiu um largo sorriso. "Você adquiriu tudo isso e conquistou durante o nosso casamento", comentou. Tânia franzia a testa, compreendendo aonde o marido de sua amiga queria chegar. Ela queria discordar, mas ele prosseguiu, afirmando: "Já que você conquistou durante o nosso casamento, metade disso é legitimamente meu, certo?" Tânia era advogada e estava familiarizada com a lei, conhecendo bem as implicações dessa situação. Natália levantou-se da cadeira, lançando um olhar furioso ao marido, que estava prestes a expressar todo o seu descontentamento. No entanto, naquele exato momento, a porta se abriu, e o motorista do carro que havia bloqueado o caminho de Carlos entrou. Tânia sussurrou algo ao ouvido dele. Em seguida, ela voltou-se para Carlos, com uma expressão extremamente séria e enfurecida, deixando claro que estava prestes a agir. Ela avançou na direção do homem, e Carlos engoliu em seco, apreensivo. Começou a recuar, intimidado. "Se você for tolo o suficiente para ameaçar Natália, vou transformar sua vida em um inferno." Ricardo afirmou com veemência, segurando Carlos pelo pescoço e expulsando-o da sala. Tânia, Natália e Ricardo ouviram a porta da frente bater. Carlos foi embora rapidamente. "Por que você permitiu?", Ricardo perguntou a Natália, aproximando-se e abraçando-a por trás. Ela segurou-se com firmeza, evitando demonstrar fraqueza, embora todos na sala soubessem o quanto ela havia sido afetada pela traição de seu marido. "Eu tinha que contar tudo", ela respondeu. Era importante que ela visse a reação dele quando percebesse que minha herança estava fora de seu alcance. Tânia questionou, e isso a fez sentir-se melhor, não foi? Natália concordou com a cabeça e se aconchegou no abraço reconfortante e firme de Ricardo. "Vamos pedir o divórcio amanhã."
Carlos finalmente decidiu solicitar o divórcio com divisão de bens, apesar das ameaças de Ricardo. Legalmente, tudo estava correto, e ele não tinha direito à herança. No entanto, Natália havia comprado a casa e alugado os campos durante o casamento, o que os tornava propriedade conjunta. Os documentos judiciais chegaram pelo correio, e Ricardo os trouxe, junto com outros documentos, entregando-os a Natália. Ao abrir os envelopes e ler a intimação judicial, seu rosto imediatamente escureceu. Ela se sentou exausta no sofá, coberta de sujeira e poeira após sua chegada do campo, mas não deu importância a isso. Ela não achava que Carlos dividiria seus bens, mas também ponderava sobre a imprevisibilidade dele. Seu destino estava nas mãos de alguém tão volúvel. Precisamos de um advogado experiente, Ricardo sugeriu enquanto segurava os documentos. Natália mencionou que Tânia chefiava o departamento jurídico do escritório e tinha licença para lidar com casos, além de poder ajudá-los. Não precisamos compartilhar toda a nossa história com ela, disse Ricardo ao sentar-se ao lado da mulher. Ontem, depois de encontrarmos o teste, fui ao banheiro. Natália olhou surpresa para ele. Não sei como lhe contar isso. Ele a interrompeu com um beijo suave. Ela o abraçou, e um sorriso iluminou seu rosto. Então você não é contra? Perguntou ela. O olhar alegre e brincalhão de Ricardo foi a resposta perfeita. Ele a abraçou com força e a puxou para mais perto. Se aquele sujeito decidir nos processar por metade de sua propriedade, não me importo. Não ficaremos sem nada, teremos nossa casa, campos, um filho e um ao outro. Vou lutar por tudo o que é dele, não apenas pelo que me cabe por direito. Natália fechou os olhos e respirou profundamente, revelando um olhar de determinação inabalável quando os abriu novamente. Ela estava disposta a enfrentar Carlos no tribunal. O julgamento ocorreu, e parecia que o universo conspirava para resolver esse estranho impasse rapidamente. Tânia atuou como advogada de Natália, enquanto Ricardo apoiou Natália durante seu depoimento, assim como muitos moradores da vila. A juíza, uma mulher alta, ruiva e com um olhar austero, ouviu o depoimento do autor, Carlos, com um certo tédio, fazendo perguntas para esclarecer pontos que ele desconhecia. Fiquei apavorada quando Natália teve um derrame. Passei 3 noites sem dormir, esperando notícias do hospital. As lágrimas correram pelo rosto dela, que as enxugou com um lenço branco antes de continuar. Quando finalmente vi Natália, pensei que também estava tendo um ataque cardíaco, entende? Ela estava completamente imóvel, quase sem vida, e eu tive que cuidar dela enquanto Carlos estava no trabalho. Eu a limpei, alimentei, e ela acabou se tornando como uma filha para mim. Fui traída e enganada, e agora eles querem nos deixar sem nada. Ela chorou novamente e sentou-se no banco mais uma vez. Após o emocionante depoimento de Esmeralda, a juíza parecia mais envolvida no caso, prestando atenção às outras testemunhas. Meritíssima, não podemos confiar nas palavras do autor ou de suas testemunhas, começou Tânia. Vamos começar com as evidências da infidelidade do autor. O tribunal ouviu a gravação de uma conversa entre Lilian e Carlos. Em seguida, um detetive depôs sobre o relacionamento do autor. A senhora no chão protestou vigorosamente, mas depois de ser advertida pelo juiz, ela se sentou novamente, claramente magoada com as acusações. Também gostaria de destacar que a Rê não enganou a autora com nenhuma prova documental, ela simplesmente fingiu estar doente para os testar. Não foi fornecido um atestado médico, e o médico comunicou verbalmente o diagnóstico ao autor e à sua mãe. Além disso, o autor alega ter cuidado da Rê doente, continuou Tânia. No entanto, tem uma conversa gravada entre a cidadã Esmeralda e seu filho, por favor, ouçam. Sim, Carlos, alimente. Ah, fiquei tão empolgada que esqueci completamente, mas poderia esperar até a comida, ela não vai perder peso. Você encontrou um cuidador para ela, muito bem. O importante é que ela não beba muito, e quanto ao que ela bebe, o médico disse que não há com o que se preocupar de qualquer forma, ele disse que não vai durar muito. A conversa foi interrompida, e a sala ficou em silêncio. Tânia prosseguiu, além disso, o demandante entrou com um pedido de divisão dos seguintes bens: uma casa residencial e os rendimentos dos campos da empresa Goldenberg, que foram efetivamente adquiridos pela cidadã Natália, ou seja, a Rê. No entanto,
Ela já havia transferido essa propriedade para o Sr. Ricardo uma semana antes de mover a ação. Portanto, os bens foram adquiridos durante o casamento, e o autor não pode reivindicar sua divisão. Os fundos remanescentes na conta pessoal do réu e a participação na propriedade na Alemanha fazem parte da herança, a qual o demandante também não tem direito. A juíza sorriu discretamente, mas Natália juraria ter visto um lampejo de satisfação em seus olhos quando a propriedade foi transferida para Ricardo. Foi necessário algum esforço para encontrar um tabelião flexível que datasse a transação, mas isso foi crucial para o caso. Bem, nesse caso, o processo é considerado nulo, falou a juíza. Tânia, o pedido do Sr. Carlos de divisão equitativa de bens entre ex-cônjuges não se limita apenas aos ativos do réu, mas também aos bens próprios do autor, incluindo um apartamento de 3 quartos, um carro BMW e os fundos na conta conjunta, protestaram os advogados de Carlos. Tânia concordou. Mas, de acordo com a lei, se um dos cônjuges fizer alterações substanciais nos bens do outro, isso pode ser considerado um bem comum. Como podemos provar que ele recebeu o dinheiro do réu durante o período entre setembro e abril, quando a renovação ocorreu? O requerente não estava empregado, de acordo com seu extrato bancário, e não havia saldo suficiente em sua conta pessoal. Além disso, temos uma testemunha, o capataz da equipe de reforma, junto com o contrato. Continuaram os advogados de Carlos, debatendo longamente, chamando testemunhas e tentando fazer valer seu ponto de vista. No entanto, a juíza interveio e pediu permissão para proferir seu veredito. A decisão foi entregue com uma pasta vermelha imponente. Levantem-se, a corte chegou a uma decisão, anunciou o assistente da juíza. O tribunal decidiu a favor do autor. Os bens do Sr. Carlos serão divididos entre ele e sua ex-cônjuge. O réu receberá 1/3 do apartamento, o carro será de propriedade conjunta, e 50% dos fundos da conta do autor passarão a ser propriedade de Natália. A decisão do tribunal é definitiva e não sujeita a recurso. O som do martelo encerrou a questão. Carlos e Esmeralda lançaram olhares raivosos e ressentidos a Natália, que estava abraçada a Ricardo. Tânia, com um largo sorriso, juntou-se a eles. Eu disse que íamos tirar tudo dele, comentou com um tom estranho e até mesmo obsessivo. Você estava certo, Ricardo, suspirou. Agora, você percebe que temos tudo o que sonhávamos, sorriu para ele. As únicas coisas que lhes faltam é um filho e uma casa cheia de alegria, disse Tânia enquanto organizava seus documentos. Ela quer ser a madrinha? Perguntou Ricardo. Nem pense nisso, Natália sorriu, abraçando as 2 pessoas mais preciosas de sua vida. Agora, tudo ficaria bem para ela.